Ele sempre repetia para si mesmo em voz baixa como um segredo que o mundo não precisava ouvir. Eu tenho tudo, menos o que mais importa. Essa frase dita sem plateia, sem luxo, sem tapete vermelho, já carregava mais verdade do que qualquer manchete sobre sua fortuna poderia imaginar. Naquela tarde chuvosa no centro de São Paulo, enquanto o trânsito engolia a cidade e as pessoas corriam para se abrigar, Lucas Costa repetiu as mesmas palavras antes de empurrar a porta de uma confeitaria elegante escondida entre prédios altos. Não buscava companhia, nem doce, nem consolo. Buscava apenas cumprir uma promessa para sua filha. O que ele não sabia é que aquele instante estava prestes a despedaçar a linha reta de sua vida e virar a direção de tudo. Do lado de dentro, o aroma de açúcar aquecido e café recém-passado amenizava o cinza molhado do mundo exterior. A vitrine transbordava delicadezas artesanais, mas não era isso que chamava a atenção. Sentada junto à janela, uma mulher ajeitava o casaco ainda úmido, os olhos escuros curiosos diante do movimento ao redor. Sofia Barros tentava apenas se proteger da chuva. Já havia tido um dia longo demais para esperar surpresas. Mas o mundo tem hábitos caprichosos. Às vezes ele decide que encontros acontecem justamente quando a pessoa deixou de esperar qualquer coisa. Antes que Lucas chegasse, Sofia tinha notado algo que ninguém mais parecia ver. Perto dela, uma menininha de pernas balançando na cadeira se encolhia contra o encosto, com o olhar marejado e um guardanapo amassado entre os dedos. Ana. 6 anos, esperando alguém que não voltava. Ou talvez temendo que a história se repetisse. Quando contou que o pai disse já volto e nunca mais apareceu, completou a frase com a memória crua da mãe, que havia prometido exatamente a mesma coisa antes de desaparecer para sempre. Era abandono contado em voz de criança, e foi esse detalhe que arrancou Sofia do conforto discreto de seu canto. Ela se aproximou, não para salvar, nem para consolar com fórmulas prontas, mas porque aquele choro miúdo parecia uma ferida aberta no meio de uma tarde, que não deveria ser cruel. Enquanto conversavam, Ana tentava disfarçar o medo, embora estivesse evidente demais. Era a espera somada a um histórico que nenhuma menina daquela idade deveria carregar sozinha. Sofia respirava com cuidado, quase como se temesse quebrar alguma peça delicada demais. Não perguntava demais, oferecia presença. Às vezes, presença é tudo o que alguém precisa para voltar a respirar. Foi nesse exato momento que a porta abriu de novo, e o homem molhado pela garoa entrou com passos urgentes. Lucas viu primeiro o vazio na mesa, depois a filha com olhos vermelhos e o queixo trêmulo. Quando Ana correu até ele, abraçando suas pernas com um alívio misturado a desespero, tudo veio à tona ao mesmo tempo. Culpa, medo e o peso invisível de quem tenta ser tudo e ainda assim se sente sempre em dívida. Ele inclinou o rosto e percebeu Sofia. Foi ali que algo silencioso se estabeleceu, como um reconhecimento anterior ao raciocínio. Gratidão não dita, curiosidade imediata e algo ainda mais intrigante. A sensação incômoda de que aquela mulher tinha presenciado uma parte de sua vida que ele escondia do mundo inteiro. Nenhum dos dois percebeu, naquele instante, o que havia começado. Parecia apenas uma coincidência atravessando uma tarde ruim, mas se coincidências fossem neutras, histórias não mudariam destinos. Sofias não surgiriam no momento exato em que promessas começam a rachar. Meninas não se apegariam tão rápido a braços que acabaram de encontrar. E homens que se orgulham de nunca perder o controle não sentiriam o estômago apertar diante de uma desconhecida que viu mais em 3 minutos do que muita gente viu dele em anos. Sofia saiu antes de compreender a gravidade do laço invisível que tinha acabado de nascer. Lucas saiu tentando ignorar o pressentimento de que aquilo não ficaria por ali. E Ana, ainda agarrada ao casaco do pai, guardou silenciosamente a imagem daquela mulher como quem encontra uma lembrança antes mesmo de ter motivo para tê-la. Continue ouvindo, porque quem fica até o final vai descobrir por que aquele encontro, que parecia nada além de um abrigo contra a chuva, se tornaria a chave que mudaria 3 vidas ao mesmo tempo. E você ainda não viu a parte mais inesperada do que realmente começou, quando Sofia decidiu não olhar para o lado e escolheu se sentar naquela mesa. 3 dias passaram rápido demais para parecer coincidência, mas devagar o suficiente para que Sofia acreditasse que aquele encontro tinha terminado ali,
na porta da confeitaria. Por isso, quando Lucas apareceu na portaria do prédio onde ela morava, segurando um guarda-chuva fechado e os ombros levemente curvados, ela demorou alguns segundos para compreender que era real. Não havia luxo, terno sob medida nem aparência de homem poderoso. Só um rosto cansado marcado por olheiras que denunciavam noites longas demais e silêncio demais. Ele não parecia alguém que havia ido fazer um pedido. Parecia alguém tentando sustentar o próprio peso com o pouco de dignidade que ainda conseguia segurar. Ela o conduziu até uma cafeteria discreta próxima dali, e o trajeto até a mesa já dizia muito sobre ele. Passos lentos, como se cada um exigisse preparo. Lucas não olhava diretamente, apenas observava o ambiente, como alguém que mede o mundo antes de abrir qualquer ferida. Quando se sentaram, não houve pressa em falar. O relógio do paredão marcava o tempo com seu ponteiro contínuo, e ainda assim o silêncio parecia ser o único idioma possível antes das palavras certas surgirem. Ele parecia reunir coragem, não para o pedido em si, mas para permitir que alguém o visse por dentro. Quando finalmente falou, não começou com justificativas nem ensaios. Começou com cansaço. Um cansaço que vinha de dentro, não do corpo. Falou que Ana não dormia desde a morte da mãe, que teve dias em que ela acordava gritando, chamando por alguém que Lucas não podia mais devolver. Não havia teatralidade. Ele não tentava provocar pena. Falava baixo, como alguém que sabe que a dor perde força se dita alto demais, mas ganha densidade quando dita devagar. Foi então que revelou que, desde a confeitaria, Ana perguntava por ela, não com insistência infantil, mas como quem busca o último lugar onde sentiu segurança. E ali estava o primeiro fragmento do pedido, não dito, apenas sugerido. Sofia percebeu antes mesmo que ele articulasse. A maneira como ele olhava para a borda da xícara para não precisar encará-la diretamente já revelava a fragilidade. Ele não estava ali como milionário, nem como homem influente. Estava como pai. Quando explicou que o aniversário de Ana estava chegando, a história deixou de ser uma coincidência para se transformar em algo mais íntimo. A menina queria comemorar, mas não sem aquilo que acreditava ser uma família. Não uma festa, não presentes, não distrações. Uma imagem, uma presença capaz de aquietar algo dentro dela, que nenhum psicólogo, cuidadora, parente ou professor havia conseguido tocar. Então veio o pedido. Ainda que não dito de imediato, por uma semana, ser aquilo que Ana enxergou na confeitaria. Não uma mãe verdadeira, não uma substituta, não uma mentira rebuscada. Apenas a lembrança do momento em que a criança acreditou que estava segura. Ele não pediu olhando nos olhos, mas com o corpo todo, com a respiração tensa, com a pausa longa demais entre uma frase e outra. Parecia pedir desculpas por pedir. Parecia temer que o peso fosse grande demais. Sofia ouviu sem interromper. E enquanto ouvia, percebeu que o que mais a tocava não era o que ele dizia, mas o que não conseguia dizer. Não havia orgulho, não havia manipulação. Havia a vulnerabilidade exata de alguém que passou tanto tempo tentando ser forte, que já não sabia mais como parar de cair para dentro. Era claro. Ele não queria uma atriz fingindo. Ele queria um alívio para a filha, e talvez, embora não admitisse, também queria um fôlego para si mesmo. A decisão não foi racional. Não nasceu de um cálculo emocional ou de um senso de missão. Nasceu do mesmo impulso que a fez atravessar a confeitaria para sentar ao lado de Ana. O incômodo diante da dor esquecida. Sofia olhou para ele não como um homem rico pedindo algo absurdo, mas como alguém que estava pedindo a ajuda mais difícil de todas. A que envolve confiança. E confiança para gente ferida custa mais que qualquer fortuna. Depois de um longo silêncio, ela disse que sim. Lucas não reagiu com alívio visível. Só soltou o ar devagar, como quem libera um peso que carregou tempo demais. Não agradeceu de imediato. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece que algo profundo tinha acabado de acontecer ali naquele instante. Sofia não sabia, mas aquele foi o exato momento em que o fingimento começou a costurar destino com verdade. E o que parecia apenas um acordo temporário, já nascia com o peso, suave e perigoso, de tudo aquilo, que tem potencial de deixar marcas permanentes. Chegada de Sofia à residência de Lucas não. Aconteceu com a grandiosidade típica de mansões de cinema, mas com o silêncio peculiar que só existe em lugares grandes demais para pouca gente. O motorista a deixou diante de portões altos,
E a fachada imponente se revelava aos poucos, à medida que ela cruzava o caminho ladeado por jardins minuciosamente cuidados, o tipo de perfeição que denuncia mais necessidade de controle do que apreciação estética. Ao entrar, a primeira impressão não foi de luxo, foi de ausência. Cada detalhe refletia organização extrema, porém nenhuma presença humana. Era belo, mas frio, como se a casa existisse, mas a vida ali dentro ainda não. Uma funcionária a recebeu com educação observadora, o sorriso polido de quem tenta entender sem perguntar. Sofia percebeu rapidamente que ninguém ali tinha sido preparado para sua chegada, ao menos não emocionalmente. Havia curiosidade nos olhos, mas também cautela. Quem era aquela mulher que atravessava o hall central vestindo simplicidade onde o ambiente esperava sofisticação? Não houve cerimônia, porém houve análise. Cada olhar a media, comparava, supunha. Lucas apareceu alguns instantes depois vestindo roupas simples, destoando do mito público do empresário bem-sucedido. Não havia afetação. Ele parecia mais dono do peso do lugar do que de sua riqueza. Pediu que a acompanhasse. E à medida que caminhavam pelos amplos corredores, Sofia se deu conta de que estava cruzando não apenas com paredes e portas, mas com camadas invisíveis de uma história interrompida. O quarto onde ela ficaria era elegante, mas neutro demais. Nada ali contava quem havia habitado aquele espaço antes, se é que alguém já o habitara. Lucas explicou brevemente que ela teria privacidade, que seria tratada com respeito, que nada seria imposto. A fala era objetiva, mas o subtexto era mais profundo. Não queria que ela se sentisse presa. Havia cuidado nos limites que ele traçava com tanta precisão. Quando encontrou Ana pela primeira vez dentro daquela casa, percebeu imediatamente a mudança. A menina não correu, não pulou, não chamou o nome dela com euforia infantil. Ficou parada na escada observando. Os olhos grandes que a haviam encarado com necessidade na confeitaria, agora a encaravam com uma mistura de esperança contida e medo de ilusão. Crianças entendem mais do que dizem. Ela não queria se permitir acreditar tão rápido. Chegou até Sofia devagar, com o passo de quem teme que tudo seja sonho. O simples toque de mão que Ana ofereceu, discreto, quase tímido, valia mais do que qualquer demonstração efusiva. Era o gesto de alguém que estica os dedos antes de entregar o coração. Sofia ajoelhou para ficar da altura dela. Não por costume, mas porque era o único jeito de não olhar de cima. O sorriso que deu não era performático. Era leve, terno, cuidadoso. Como quem diz, eu vejo você sem precisar pronunciar. O jantar daquela noite serviu como o primeiro teste silencioso da convivência. Não havia plateia nem oficialização, mas havia observação. Funcionários passavam de um lado a outro, suaves, atentos, tentando entender o papel dela. Lucas mantinha-se mais retraído, deixando o espaço para que Ana ditasse o ritmo. Era a menina quem decidia se aquilo seria aproximação ou distância, e ela optou lentamente pela aproximação. Arrastou a cadeira alguns centímetros para perto de Sofia. Escolheu sentar ao lado, e não de frente. Pequenos gestos, grandes respostas. O momento mais revelador, porém, veio quando uma das funcionárias, provavelmente acostumada a conviver com a ausência da ex-esposa, sem ter a liberdade de mencioná-la, deixou escapar um olhar confuso, antes de se recompor. Nesse instante, Sofia percebeu o que realmente havia sido pedido a ela. Não apenas um papel temporário, mas uma presença capaz de reorganizar a atmosfera. Não bastava fingir. Seria necessário sentir, ainda que fosse de forma branda e discreta. À noite, ao ser conduzida por Lucas até a biblioteca, onde conversariam rapidamente sobre as regras práticas da convivência, ela percebeu a parte mais dolorosa daquilo tudo. Ele estava tentando ser racional. Racionalidade naquele contexto era autoproteção. Explicou horários, rotina de Ana, eventos previstos. Falava com calma demais. Como alguém que mantém a voz firme para não deixar o peito tremer. Sofia ouviu tudo com atenção. Mas o que mais registrou foi a pausa longa que ele fez antes de mencionar o quarto da menina. Onde ficava, e por que raramente conseguia dormir sozinha. Nenhum deles deu nome ao que realmente estava acontecendo. Mas ambos sentiram a gravidade do pacto silencioso que se formava. Não era apenas sobre fingir ser esposa. Era sobre ocupar um espaço que antes tinha sido real para outra mulher e que continuava vivo em lembranças, em fotos guardadas, em cheiros que talvez ainda residissem nos armários.
Na hora de se recolher, já de volta ao quarto, Sofia teve a primeira sensação nítida de deslocamento. Não porque não pertencesse, mas porque estava prestes a pertencer mais do que deveria. O silêncio da casa, grande e cheio de eco, parecia esperar algo dela. Não exigência, expectativa. Como se aquele lugar, mais do que Lucas ou qualquer funcionário, estivesse prestes a respirar diferente só porque, depois de muito tempo, havia alguém disposto a ficar. A simulação ainda não havia realmente começado, mas a casa já sabia, Ana já sabia, e no fundo Sofia também. O resto seria apenas o desenrolar inevitável de um papel que, antes mesmo de ser assumido, já começava a deixar de ser atuação. Nos primeiros dias, o que começou a reorganizar o espaço não foi a presença declarada de Sofia, mas a forma como Ana passou a circular pela casa. A criança, antes retraída, passou a existir ali com mais coragem. Caminhava com passos menos curtos, falava sem olhar tanto para o chão, soltava risadinhas tímidas quando Sofia a chamava para ajudá-la em pequenas tarefas. Era como se a casa entendesse antes dos adultos que algo estava mudando, e Lucas percebeu isso antes de perceber qualquer coisa em si mesmo. Acompanhava de longe, com aquela atenção silenciosa de quem não quer interferir, mas também não consegue desviar o olhar. Não houve um momento marcado como início dessa conexão nova. Houve detalhes. Sofia ensinando Ana a quebrar ovos para fazer bolo. E Lucas parado na porta da cozinha observando, com o tipo de admiração que não se pronuncia. Ana arrumando um desenho sobre a mesa do jantar e dizendo olha para a Sofia antes de dizer olha para o pai. As refeições passaram a ter outros sons. Não apenas o barulho dos talheres e das taças repousando sobre a porcelana. Havia riso. Havia conversa simples. Havia presença. Sofia não tratava Ana como algo frágil demais nem como alguém que precisava ser poupada do mundo, mas como criança, com espaço para sentir. E Lucas, ao assistir isso, começou a enxergar a filha de um jeito que o luto havia coberto. Como se a menina estivesse brotando novamente diante dele, e ele só agora conseguisse perceber o quanto tinha ficado no escuro tentando sobreviver. Era inevitável que, ao vê-las juntas, começasse a olhar Sofia com uma profundidade diferente. Não porque ela desempenhava o papel de mãe, mas porque a presença dela reacendia algo que ele acreditava ter perdido. A vida em torno da infância. À noite, quando Sofia contava histórias para Ana antes de dormir, Lucas ficava perto o suficiente para ouvir, mas longe o bastante para não invadir. Ele sabia que a menina só dormia bem quando havia sensação de segurança. E segurança, de alguma forma, tinha passado a soar como a voz tranquila de Sofia. A casa, antes ecoando com passos solitários, agora guardava murmúrios brandos que pareciam preencher frestas que o silêncio tinha alargado. Foi num desses finais de noite que Sofia percebeu algo que não foi dito, mas estava ali desde o começo. Lucas não tinha apenas medo de perder. Tinha medo de sentir outra vez. O modo como ele encostava a mão no batente da porta, antes de se afastar do quarto da filha, como se deixasse ali uma parte dele que ainda não sabia como resgatar, dizia mais do que qualquer conversa longa poderia dizer. E talvez tenha sido nesse reconhecimento silencioso que ela começou, sem perceber, a suavizar as bordas internas que trouxe com ela ao aceitar ficar. Os dias seguintes repetiram essa coreografia discreta de aproximação. Quando Ana queria cozinhar, Sofia a deixava mexer na massa, escolher os confeitos, sujar o avental. Quando Lucas surgia, sempre no meio do processo, observava as duas como quem redescobre o que significa chegar em casa e encontrar algo que o espera. Ele não entrava imediatamente. Primeiro observava, depois participava, às vezes apenas secando a louça, outras vezes ajustando o banquinho da filha para que ela alcançasse a pia. Nada grandioso, mas tudo necessário. O ponto mais delicado aconteceu quando Ana trouxe uma caixa guardada em seu quarto. Fotos antigas com a mãe. Não falou, não explicou. Apenas colocou a caixa sobre a mesa e, com naturalidade infantil, puxou Sofia para sentar ao lado. Lucas ficou paralisado por um instante. Não sabia se interferia, se evitava, se continuava olhando. A cena poderia ter sido dolorosa, mas não houve peso. Sofia não comparou, não ocupou, não substituiu. Apenas ouviu a menina descrever lembranças pequenas, como o cheiro do cabelo da mãe quando a abraçava, ou o jeito como ela inventava nomes para estrelas no teto do quarto.
Lucas assistiu aquilo com uma dor antiga, atravessando o peito, mas pela primeira vez a dor veio misturada com algo diferente. Gratidão. Não porque Sofia estava ali em seu lugar, mas porque estava permitindo que Ana mantivesse a mãe viva no afeto, e não na ausência. Foi exatamente nesse reflexo, nesse espelho, formado pela forma como cada um observava o outro, através do cuidado com Ana, que o vínculo entre Lucas e Sofia começou a adquirir contornos que nenhum dos dois pretendia admitir. Não havia beijo, promessa ou confissão. Havia reconhecimento. Ela o via como pai antes de vê-lo como homem. Ele a via como abrigo antes de vê-la como possibilidade. E foi assim, sem pressa, sem nome, sem anúncio, que a simulação deixou de ser performance e começou a ser lar. Não porque decidiram, mas porque a criança, sem esforço, devolveu aos dois o que o luto tinha arrancado, a experiência de estar junto. E nada mais silenciosamente real do que isso. O convite para o evento beneficente chegou como um lembrete sutil de que, do lado de fora da mansão, o mundo continuava observando Lucas Costa como figura pública, e não apenas como pai. Era uma noite de gala em um hotel luxuoso nos Jardins, com empresários, filantropos, políticos e colunistas sociais circulando entre lustres de cristal e mesas impecavelmente decoradas. A presença dele já era esperada. O que não era esperado era a presença dela, nem o modo como os olhares se voltariam para Sofia, desde o momento em que entrasse ao lado dele. A preparação começou horas antes, quando Ana apareceu no quarto de Sofia com um vestido dobrado nos braços, como quem carrega um segredo. "Você vai com a gente, né?" E ela perguntou com aquela confiança pura de quem não imagina outra resposta possível. Foi nessa pergunta simples que Sofia percebeu a sutileza da armadilha emocional. Ana não estava levando uma acompanhante. Estava levando uma referência de pertencimento. E Lucas, ao ver a cena da porta entreaberta, entendeu que aquela noite seria mais do que presença pública. Seria confirmação simbólica. No carro, o silêncio tinha um peso diferente. Não era desconforto. Era expectativa demais para caber em palavras. Quando chegaram, fotógrafos e convidados se voltaram como ondas sincronizadas. Lucas ofereceu o braço a Sofia não apenas como gesto de educação, mas como quem assume algo sem precisar declarar. Ela hesitou um segundo, mínimo, imperceptível, e então aceitou. Os flashes ainda contidos registraram exatamente o que precisavam. Imagem de unidade. Lá dentro, não havia espaço para improviso emocional. Eles foram recebidos como casal. As pessoas não perguntaram quem era Sofia. Perguntaram: há quanto tempo estão juntos? Como se já houvesse uma narrativa pronta esperando confirmação. Lucas sorriu com aquele tipo de sorriso que não é estratégia, mas defesa. Ele respondeu com elegância, mas dentro dele algo latejou. Ele percebeu que, em público, era mais fácil tratá-la como esposa do que como personagem. E talvez isso dissesse mais sobre ele do que sobre o acordo. Durante o jantar, Ana ficou ao lado dos dois, orgulhosa, quase exibindo uma conquista pessoal. Quando funcionários e convidados elogiavam a menina, ela repetia sem pensar duas vezes: "A mamãe que me ensinou", ou "ela que contou essa história para mim". E cada vez que Ana dizia "mamãe", Lucas desviava discretamente o olhar para Sofia, como quem confirma a si mesmo que aquilo estava ultrapassando a fronteira combinada. Não havia encenação calculada na criança, havia reconhecimento, e essa espontaneidade foi o que começou a mexer com Sofia por dentro. Em determinado momento, um casal de filantropos mais velho comentou com Lucas sobre como era bonito ver a família reconstruída. O comentário atingiu Sofia antes mesmo que atingisse Lucas. Família reconstruída. Como se já fosse destino e não provisório. Ela sorriu por educação, mas sentiu o coração tropeçar. E se por um segundo aquilo estivesse deixando de ser representação? Depois do jantar, quando a orquestra começou a tocar, um organizador sugeriu que os casais dançassem. Lucas hesitou, não estava no script, mas Ana, empolgada, empurrou Sofia para o salão com a alegria de quem acredita que pertencimento é algo simples e direto. Foi aí que o momento ganhou contornos íntimos demais para caber em protocolo. Lucas encostou a mão na cintura de Sofia, com o mesmo cuidado de quem toca algo frágil e valioso. Ela repousou a mão no ombro dele, e por alguns segundos os dois esqueceram que estavam sendo observados. Porque, naquele movimento lento, não havia plateia.
Havia possibilidade. A música continuou, mas a respiração de Sofia mudou. O corpo dela reconheceu antes que a mente admitisse. Lucas, sentindo a tensão tênue, inclinou o rosto para dizer quase em sussurro: se tudo isso fosse de verdade, você acha que seria diferente? Ela não respondeu, não porque não tivesse resposta, mas porque teve medo de dizer a verdadeira. O olhar dela denunciou o que a boca temeu confessar. A simulação já estava atravessando a porta entre o faz de conta e o poderia ser. Quando a música terminou, os dois deram um pequeno passo para trás, como se precisassem reencontrar o chão. Mas já era tarde. A atmosfera tinha mudado. Não era mais um acordo. Era um enredo emocional em metamorfose. Do outro lado do salão, discretamente um fotógrafo registrou exatamente esse instante. A distância curta demais. O olhar demorado demais. A quietude da intimidade que não se assume, mas transborda. A imprensa ainda não sabia o significado, mas a imagem já era uma faísca prestes a se tornar incêndio. E nenhum dos dois percebeu, porque naquele momento, sem testemunhas conscientes, o que começou a nascer ali não foi a exposição, foi o risco de amar de novo. A queda não começou com gritos, nem com portas batendo, nem com uma suspeita explícita. Ela começou com cochichos, olhares discretos entre funcionários, um clima estranho, cortado por sorrisos artificiais e movimentos medidos demais dentro da própria casa. O lar que recentemente havia ganhado vida começou, aos poucos, a se tornar cenário de tensão silenciosa. Na manhã seguinte ao evento beneficente, Lucas percebeu primeiro. 2 empregadas cochichando na copa, calando-se rápido demais quando ele passou. Ele não comentou. Pensou que fosse apenas curiosidade, algo natural, mas à tarde, quando entrou no escritório, encontrou seu assessor pessoal enviando mensagens com o semblante preocupado. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Um portal de celebridades publicara a foto capturada no baile. Não apenas a imagem do casal dançando, mas uma manchete insinuando o casamento secreto. Mulher misteriosa. E pior, questionando se Sofia seria madrasta improvisada para encobrir fragilidades emocionais da herdeira. Ainda não era escândalo. Era a fagulha, mas Lucas sentiu no ato que aquilo não era coincidência. Era vazamento, e era alguém da casa. No entanto, o que o preocupou mais não foi a publicação. Foi o que poderia vir depois dela. Ele sabia que bastava uma foto para que outras fossem procuradas. Histórias surgem quando a imprensa fareja brecha, e esse arranjo tinha muitas. Sofia viu a notícia apenas no fim do dia, não pela internet, mas por olhares. A cozinheira, que antes era carinhosa, evitou contato visual. Um dos seguranças, que sempre a cumprimentava, desviou o rosto. Ela percebeu antes mesmo de entender. Quando Lucas apareceu no corredor e tocou o braço dela para explicar, ela já sabia que algo havia escapado do cercado emocional que vinham tentando construir. Eu vou resolver, disse ele, baixo, firme. Eu não vou deixar isso avançar. Mas a palavra resolver já chegou tarde. Naquela noite, enquanto Lucas investigava discretamente quem poderia ter vendido a imagem, outra fotografia surgiu, dessa vez mais íntima. Uma imagem tirada do corredor interno da casa. Sofia de costas ajudando Ana a vestir um casaco, enquanto a menina a abraçava pela cintura com um gesto claramente maternal. Não era apenas exposição, era traição geográfica. Alguém precisou estar dentro para fazer aquilo. Foi nesse ponto que tudo se acelerou. Tabloides começaram a insinuar farsa emocional. Páginas de fofoca passaram a questionar se Lucas estaria usando a imagem de bom pai para se promover. O nome de Sofia apareceu sem sobrenome, depois com o sobrenome, depois com teorias. Em poucas horas ela deixou de ser mistério e virou suspeita. Mas não foi a imprensa que a destruiu. Foi o momento em que Ana descobriu. A menina, inocente, entrou na sala enquanto 2 funcionárias comentavam baixinho que era só uma atriz contratada. Elas não sabiam que Ana estava ali. Não tiveram tempo de recuar a frase. A menina congelou. Primeiro não entendeu, depois entendeu demais. O rosto de Ana desmoronou em silêncio. Daquele tipo de silêncio que é mais pesado que choro. Quando encontrou Sofia no corredor, não correu para abraçá-la. Não sorriu. Não segurou sua mão. Apenas perguntou com a fragilidade que só quem foi ferido cedo demais conhece. Você não é minha mãe de verdade?
Foi nesse instante que tudo partiu. Sofia tentou explicar, mas qualquer explicação viria como justificativa. A confiança da criança não tinha sido ferida por invenção, mas por descoberta. Ana não estava com raiva. Estava quebrada. Lucas chegou minutos depois e encontrou a cena ainda aberta. Sofia sem saber o que tocar. Ana encolhida num canto do sofá, respirando curto demais. Ele tentou se aproximar, mas a filha encolheu o corpo, como se o mundo tivesse se tornado ameaça. Foi ali que o homem que sempre controlou crises percebeu que estava diante de uma que não podia administrar. Mais tarde, descobriram quem vendera as fotos. Uma funcionária antiga, alguém que Ana gostava, alguém que a menina chamava pelo apelido, alguém que conhecia o trauma da perda e, mesmo assim, comercializou fragilidade. Mas o dano já estava instalado, irreversível naquele momento. Sofia decidiu partir naquela mesma noite, não porque quisesse, mas porque entendeu que ficar seria prolongar a dor. Lucas tentou impedir, mas não com força, com impotência. Ele sabia que naquele estado, nem a verdade toda curaria de imediato. Existia uma ferida que precisava respirar antes de qualquer remendo. A casa, que havia ganhado som, voltou à mudez. Dos três, quem ficou mais silenciosa foi Ana. Não chorou mais. Não pediu mais história antes de dormir. Não chamou mais nenhuma voz durante a madrugada. Dormia quando dormia, como quem desiste. E Lucas percebeu com brutal clareza que a perda não é quando alguém vai embora. É quando fica um vazio que nem o próprio corpo sabe onde guardar. O que ruiu não foi o acordo. Foi o quase que já começava a ser amor. A ausência de Sofia não se instalou devagar. Ela caiu sobre a casa como uma porta que se fecha sem aviso. No primeiro dia houve esperança infantil. Ana acreditou que ela voltaria depois do almoço. No segundo, esperança cansada. Talvez voltasse antes do jantar. No terceiro, o silêncio se tornou rotina e a chama diminuiu por dentro. Como se a menina tivesse decidido que sentir falta era um peso alto demais para carregar. Lucas assistia a esse esvaziamento sem saber onde pôr as mãos. Ele, que sempre lidou com tudo na vida à base de estratégia e decisão, não conseguia convencer a própria filha a comer um pedaço de bolo, quanto mais a dormir sem sobressaltos. O que ninguém viu de fora foi a forma como Ana começou a definhar emocionalmente. Não chorava, não reclamava, mas parecia encolher por dentro. O corpo ainda estava ali. A alegria não. As noites voltaram a ser uma sucessão de sobressaltos, respiração presa, olhos abertos no escuro, até que, numa madrugada chuvosa, a febre apareceu. Alta, inesperada, quase simbólica. O médico veio às pressas, receitou cuidados. Mas o diagnóstico real não estava no termômetro. Ana delirava, chamando o nome de Sofia, repetindo num sussurro trêmulo o medo de que ninguém mais ficasse quando ela dormisse. Lucas entendeu sem precisar de tradução. Ele não hesitou. Pegou o carro no meio da tempestade e dirigiu pela cidade com a urgência de quem está em contagem regressiva. Quando chegou ao prédio de Sofia, não bateu apenas à porta. Bateu com o coração inteiro. Ela abriu assustada, ainda de pijama, e viu ali um homem que já não estava blindado, nem composto, nem calculado. Não era o milionário. Era o pai. E era o homem que naquela noite finalmente entendeu que amar não era só proteger. Era permitir que alguém entrasse onde antes havia guardado ruínas. Ela precisa de você. Eu também, ele disse, a voz embargada. Não havia discurso, só verdade. Sofia não perguntou nada. Foi até o quarto, pegou o casaco e o acompanhou. Às vezes, quando o sentimento chega no ponto certo, a explicação atrapalha. Quando Ana a viu, o alívio não veio em palavras. Veio num choro súbito, pequeno, apertado. O choro de quem reaprende a respirar. Sofia sentou na cama, segurou sua mão e repetiu baixinho que estava ali, que não ia a lugar nenhum. A febre baixou antes mesmo do medicamento fazer efeito. Algumas presenças medicam sem bula. Na manhã seguinte, quando o sol filtrou pelas cortinas, Lucas percebeu que algo nele também tinha baixado. A armadura. E foi ali que tomou a decisão. Não chamaria Sofia de volta para a casa como personagem, mas como verdade. No aniversário de Ana, poucos dias depois, ele não preparou uma festa luxuosa com convidados pomposos. Preparou o que a menina realmente queria: pertencimento. No jardim, diante de amigos próximos e alguns olhares marejados, Lucas tomou coragem não como empresário, mas como homem. Pediu silêncio apenas com a postura,
Olhou para Sofia e disse sem floreio: Eu não preciso mais fingir. A reação não veio em euforia. Veio em respiro. Aquele tipo de respiro que o corpo dá quando encontra um lugar seguro para pousar. Ana correu e abraçou os dois ao mesmo tempo. Do jeito torto e apertado de criança, como se quisesse se certificar de que cabia ali no meio. E cabia. 1 ano depois, o endereço mudou. Agora era mar batendo nas pedras do Rio de Janeiro, janelas abertas para o vento, pés descalços na areia e uma vida que não precisava mais ser inventada. Sofia adotou oficialmente Ana, e a menina, em represália afetiva, decretou que domingo agora era ritual obrigatório de piquenique na praia, com direito à toalha florida, pão de queijo sem formato definido e limonada mais doce do que equilibrado. Segundo ela, é assim que a felicidade deveria ter gosto. Lucas, que antes achava que segurança era manter tudo sob controle, descobriu que segurança era, na verdade, poder rir junto sem calcular o tempo. Sofia descobriu que amar não é entrar numa história pronta, é aceitar ajudar a construir uma nova. E Ana descobriu que perder alguém não significa nunca mais ganhar abrigo, desde que o mundo dê outra chance. E para você que ficou até aqui acompanhando essa jornada cheia de reviravoltas, sorrisos tímidos, quase beijos e reencontros estão só começando. Se quiser continuar comigo descobrindo histórias que aquecem, machucam, curam e viram lar, aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Tem muita história que ainda vai te encontrar na hora certa, do jeito que essa encontrou você agora.